Vamos tratar nesse vídeo, como já no anterior tratamos, de medida de desempenho de sistemas complexos, e o sistema da vez agora é o mais complexo que nós temos no país, que é o sistema político. Segundo o parágrafo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. E a política é exatamente a arte de fazer com que o poder emane do povo, efetivamente. Como é que a gente controla o poder? Bem, se é numa empresa, eu contrato um profissional e se esse profissional tem um desempenho não satisfatório, eu simplesmente o demito. Da mesma maneira, se eu contrato um representante para o Congresso e o nomeio deputado, senador, eu espero que o desempenho deles seja suficiente. Se não for, independente de qualquer consideração sobre o sistema de informação, ou o sistema de tecnologia de informação mais seguro do planeta, que eu vou tratar em outro vídeo, a gente simplesmente demite o nosso representante nomeado, não votando nele na eleição seguinte. E qual é o critério de avaliação que eu tenho para um representante eleito? Bem, a avaliação de desempenho parte do objetivo e associa a ele uma medida de eficácia. E aí vem a primeira coisa. Qual é o objetivo do eleitor? Bem, primeiro, eleitores diferentes têm objetivos diferentes. Ao contrário do que muita gente prega, democracia é a vontade da maioria e não o direito da minoria. Tá? Então, eventualmente, a maioria quer que a principal tese da campanha seja educação, economia, segurança. Então, eu elejo um representante para lutar por essa causa ou pelo conjunto de causas na proporção em que elas interessam a mim. E a medida de eficácia é exatamente a percentagem do eleitorado que considera que esse representante que eu elegi se empenha ou persegue o objetivo de maneira satisfatória, o objetivo ou os objetivos. Tá? Mas eu quero que ele persiga aquele objetivo. E esse é o objetivo que ele tem? Não, não. O objetivo dele, ou pelo menos da grande maioria dos congressistas, é se reeleger. O resto é um pequeno detalhe. Ele sacrifica qualquer coisa ideológica para não perder a próxima eleição. Coisa que, aliás, a gente vai falar quase garantida. Tá? E, eventualmente, alguns dão até, um grande número, dá até prioridade para vantagens pessoais que vai obter. Eu posso controlar isso? Não posso, porque eu não sei exatamente em quem eu votei. Por quê? Porque o poder emanado do povo é dado a representantes através de uma eleição proporcional. E o que é uma eleição proporcional? Bem, por exemplo, eu elejo um deputado em função de cada partido teria voto suficiente para eleger tantos deputados. Eu tiro os partidos que não tinham votos para eleger nenhum deputado. Então, a quantidade de votos válidos que tiveram os partidos que conseguiram eleger pelo menos um deputado, eu somo eles todos, divido pelo número de vagas de deputado que tem e ranqueio proporcionalmente ao número de votos de cada partido, quantos deputados ele vai eleger. Com isto, o deputado que é eleito não é aquele que foi votado. Então eu não tenho controle. Por quê? Porque eu não posso não eleger um deputado, porque eu não sei quem elegeu. Quem tem esse poder de eleger os deputados? Bem, quem tem o poder são os presidentes dos partidos. Tá? Por quê? Nós temos 29 partidos. Haja ideologia no mundo. Cada um deles interessado em abocanhar uma fatia dessa eleição proporcional. Eu tenho um deputado, por exemplo, em São Paulo, que teve 1,5 milhão de votos. Esse cara elege 4 ou até 5 deputados. O voto dele, eu votei nele para lutar
por um determinado objetivo que eu queria que ele lutasse. O voto dele vai valer 1/5 de um voto, porque os outros 4 que ele elegeu não devem lealdade ao meu objetivo, e sim ao presidente do partido que o elegeu, que colocou ele num lugar onde ele seria eleito. E isso é muita coisa, tá? Pior, esses deputados vão participar de um congresso onde é eleito um presidente, seja da Câmara ou do Senado, que por força de um regimento interno tem um poder quase de monarquia absoluta. Ele decide o que vai ser votado, qual é a CPI que vai ser inaugurada, qual é o impeachment que vai ser aceito, enfim, decide qualquer coisa, decide se um deputado que está ameaçado de ser cassado vai para o Conselho de Ética ou não vai, ele decide qualquer coisa, ele tem um poder quase absoluto. E é eleito por um arranjo entre os diversos partidos, contando com vários deputados, a maioria deles, que devem lealdade ao presidente do partido e não ao eleitor. Então, o que acontece é que, às vezes, até um cara que tem poucas dezenas de milhares de votos vai ser o imperador desse poder e vai mandar chover e fazer sol atendendo a conveniências que não a do eleitor. Tá? E pior, Moisés subiu ao Monte Sinai e depois de 40 dias voltou com o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Este, que não foi legislado por ninguém, passou a ter força de lei, depois passou a ser mais forte que a lei, depois mais forte que a Constituição, e qualquer dia vai entrar nas igrejas e vai ser mais forte que os deuses. Nós estamos indo para esse caminho. Então, isto tudo governa o país, e o pior, tem uma pessoa que tem o título de primeiro mandatário do país, que se quer controlar alguma coisa, só pode fazer por meios muito pouco republicanos e protegidos por toda espécie de sigilo, porque se o povo souber, acaba com ele. Tá? Apareceu no mundo inteiro, não é só no Brasil, um fenômeno chamado polarização. Polarização é a posição do eleitor no espectro político, ideológico. Pode chamar o nome que quiser, tem um espectro que cuida do lado humanitário, tem um aspecto que cuida do lado econômico. Então, pode chamar de esquerda, socialismo, o que lá que é direita e liberalismo, pode chamar do que quiser, mas é isso, são dois lados, um querendo cuidar da parte humanitária, ou pelo menos querendo dizer que cuida da parte humanitária, e o outro querendo cuidar da parte econômica, ou pelo menos querendo dizer isso. Isso é verdade, os países desenvolvidos todos têm 2 partidos, tem até um monte de partido nesse país, mas não tem expressão nenhuma. O poder é disputado por 2 partidos. Tá? E tem uma alternância de poder. A cabeça do eleitorado é feita, ou era, pelo menos no passado até bem recente, a mídia praticamente escolhia qual era o candidato dela, e esse candidato era eleito, aí a vertente dele ia se desgastando com o governo, o povo ia mudando de ideia, inclusive a mídia ia mudando de ideia também, coisa que hoje em dia não acontece mais, e aí era eleito a outra vertente, que se desgastava também, voltava para cá, para lá, e oxigenaria o poder. Esta era a ideia por trás do que a gente chama de democracia, que seria a vontade da maioria e não o direito da minoria. Vamos entender aqui agora, usar a minha experiência esportiva do passado para ver como é que a gente equilibra tendências. Um barco está andando, está todo mundo sentado no centro do barco, de boa. De repente, uma força inclina o barco. Um sistema inclinado tem uma reação natural. Quem está nele parte para o outro lado para equilibrar as forças. Quanto maior for a força de um lado, maior eu tenho que fazer força para equilibrar. E se não houver esse equilíbrio no sistema, o barco afunda, capota e vai embaixo. Então a mesma coisa acontece na política. Tá? Era de se esperar que as pessoas estivessem no meio, acontece invariavelmente a polarização, então é o extremismo. Alguém pensa que todo mundo está do lado dele. Alguém do outro lado pensa a mesma coisa, que todo mundo está do lado dele. Pior ainda, começa a fazer uma campanha, pode ter o nome que tiver, democracia, ódio, Estado de Direito, amor, etc. Mas ele pensa
que a maioria está do lado dele, e uns poucos extremistas perigosíssimos estão do outro lado. O outro lado pensa exatamente a mesma coisa, a maioria está do lado dele, e outros extremistas horrorosos estão do outro lado. Isto aí vai causar que aquele eleitor ideal, que era o eleitor de centro, que observa as coisas com isenção, não exista mais. Todo mundo vai ser forçado a optar por um lado ou pelo outro, senão vai ser cancelado, anulado, perseguido. Essas coisas todas que a gente sabe que estão acontecendo no mundo atual. Tá? Então, existe uma novidade. Esse processo que não é uma novidade, que é o candidato ideológico. Esse é um cara que pode ser controlado. Por quê? Porque ele é eleito com uma proposta que é adotada por eleitores politizados e que vão cobrar dele. A gente viu aqui no Brasil, por exemplo, em eleição passada, muito candidato ideológico defendendo uma determinada bandeira, quando chegou no Congresso mudou de ideia e levou uma coça na eleição seguinte. Por quê? Porque esse eleitor sabe em quem votou. Ao contrário do eleitor da eleição proporcional, que às vezes não sabe nem que deputado, quem foi mesmo que eu votei na outra eleição, não sei. Esse cara sabe exatamente em quem votou, controla o que ele está fazendo no Congresso, e se ele não fizer o trabalho para o qual ele votou nele, na próxima eleição, ele simplesmente mete uma cruz no nome do cara e ele não é eleito. Tá? Então, como é que eu posso controlar o objetivo? Eu, sociedade, se sou eu que determino, emano o poder todo, eu posso simplesmente fazer uma eleição distrital. Uma eleição distrital é o quê? É todo candidato que está no Congresso foi eleito em um distrito. Um distrito é uma quantidade de eleitores suficiente para eleger a quantidade de deputados, por exemplo, que um estado tem. Então, digamos que os 34 milhões de eleitores de São Paulo vão eleger 70 deputados. 500 mil votos para eleger cada deputado. Como a eleição, nem todo mundo vota e tal, digamos que um distrito em São Paulo, 400 mil votos elege um deputado. Então, 400 mil votos em São Paulo são os eleitores de alguns bairros. Então, isso faria, inclusive, uma campanha muito barata, porque o candidato podia se deslocar ali. Então ele não precisava de verba de gasolina, não precisava de verba de passagem, não precisava de fundo eleitoral, mas isso não serve, tá? Deus me livre, ter uma campanha barata, que fim vai levar o fundo eleitoral? Pô, vou ter que desviar esse dinheiro tão bom para a saúde, educação e segurança? Não. Isso não serve, não vai ter eleição. E o melhor, esse candidato seria cobrado pelo eleitor dele. Quando ele chegasse no Congresso, aquele eleitorzinho sabia exatamente quem era o cara que tinha votado e ia cobrar dele isso. Tá? Segundo, reeleição. Oh, que maravilha se não tivesse reeleição. O que acontece é que, como o objetivo do candidato que foi eleito por uma pauta ideológica chega lá e está cuidando da reeleição dele, não da pauta ideológica, ele faz qualquer sacrifício da pauta dele, desde que ele seja reeleito. Se não tiver reeleição, ele vai cuidar o quê? De coisas de longo prazo e não de coisas eleitoreiras. Melhor ainda, ele vai tratar no intervalo entre duas eleições, aquela em que ele não pode se candidatar, ele vai tratar de trabalhar de segunda a sexta, sendo remunerado pela intensidade com que ele contribui para a empresa e vivendo a vida que os eleitores dele estão vivendo. Então, quando ele chegar de volta no Olimpo, ele vai entender exatamente o que pensa cada um, o que é um desemprego, o que é uma pessoa entrar na fila do SUS. Então, vai ver essas coisas todas com um sentimento muito mais apurado do que acontece. Se eu evitar que haja reeleição e que todos os parentes de primeiro grau não possam se reeleger também, não posso participar dessa eleição seguinte à eleição dele, nem exercer nenhum cargo público, maravilha. Então vai acabar aquele hereditarismo. O garoto que nasceu, a menina que nasceu para ser político.
Então, quando ela crescer, já tem a cadeira dela reservada, porque ela primeiro vai ser eleita no voto proporcional no partido, depois cresce de novo, acaba sendo um puxador de voto. Isso tudo acaba. Ah, mas você está perseguindo o parente. Não, não. Em uma eleição, toda a família pode se candidatar e eleger. Eventualmente, a gente vai perder um bom político no mandato seguinte, mas o benefício para o sistema, de um modo geral, vai ser muito grande. Políticos, há parentes de políticos para os quais a gente tem que tirar o chapéu. O senador Esperidião Amin, a esposa dele, Ângela Amin, foi uma tremenda prefeita de Florianópolis. Sacrificaria a administração dela em benefício do que seria de bom se não tivesse a reeleição em cima do pobre do eleitor, que tem que bancar essa reeleição. O reeleitor paga fundo partidário, fundo eleitoral, viagem de avião, gasolina, assessor, gasto de correio, tudo para que o político seja reeleito. Se ele não conseguir ser reeleito com esse peso todo do contribuinte, é porque ele é muito ruim mesmo. Tá? Então, e o mais engraçado é que, por motivos ditos éticos, né, o parlamentar não pode gerar benefício para ele na mesma legislatura. Ele gera benefício para ele na legislatura seguinte, porque é ele que vai ser eleito. Então, cada vez esses benefícios são maiores e cada vez o contribuinte carrega políticos mais caros nas costas. Tá? E, finalmente, o recall. Mas o recall é uma coisa de países muito desenvolvidos, muito educados e tal, e que a gente não pode nem pensar. Eu coloquei aqui porque é o meu sonho. E como o vídeo é meu, eu coloco o meu sonho, né? Paciência, mas é isso que eu gostaria que acontecesse. Tá? É impossível medir a eficácia de um político que foi eleito num sistema proporcional, mas a eficiência é possível medir. Então você põe esse gasto absurdo que a gente tem com o Congresso, divide pelo benefício que esse Congresso trouxe na legislatura, que custou aquela fortuna para a gente, e vai ver que a eficiência é desse tamanho. E a gente não pode fazer nada se não constatar. Tá? Esses monarcas apoiados por regimentos internos, na realidade eles são apoiados pelo povo. Eles estão com esse regimento interno e tudo, em cima de um precipício, e o povo está bancando o poder deles. Tá? Então, determinadas horas, eu tenho a tremenda inveja da França. A França só teve o Luís XIV. Luís XIV era aquele monarca que foi orientado pelo cardeal Mazarino, né, tal como o nosso Pedro II aqui foi orientado por um intelectual, um cara muito bom. Então ele era muito bom, mas ele se achava a última bolacha do pacote. Então ele tomava conta de tudo, centralizava tudo. Ele era o Estado sou eu. Então a França só teve um Luís XIV. No Brasil nós devemos ter certamente mais de uma dúzia de Luís XIV, cada um se achando melhor do que o outro, mais poderoso do que o outro, e dando palpite em tudo e pior, conseguindo que o palpite dele funcione. Mas, a respeito do Luís XIV, eu tenho uma lembrança. Tá? Na Venezuela vai ter uma eleição no domingo. Tudo indica que esse povo aqui saiu daqui e esse sistema que oprimia o povo todo caiu. Tá? Então vamos voltar ao Luís XIV. Ele não caiu. Nem o Luís XV, que não valia um tostão furado. Mas o Luís XVI caiu. E pior ainda, 7 meses depois foi para a guilhotina a Maria Antonieta. Então resta um aviso que isto aqui não dura para sempre, não. Tá? Em alguns lugares, como a Coreia do Norte, está durando muito. Mas não dura para sempre. Nunca durou em lugar nenhum. Nos próximos vídeos nós vamos tratar agora não mais de sistemas complexos, e sim de ciências e da eficácia e do desempenho dessas ciências. A próxima que nós vamos tratar é o direito. Até o próximo vídeo, então.